O bilionário Bill Gates, conhecido mundialmente por fundar a empresa Microsoft, afirmou recentemente, durante a gravação do podcast dele, que a carne vegetal é, abre aspas, o futuro. Segundo ele, de todas as causas climáticas, os fertilizantes e a pecuária são temas que a população está menos consciente. Vamos conferir. De alguma forma, acabei de ver o futuro. Algo me disse que a carne à base de plantas será o futuro. E de todas as áreas climáticas, aquela sobre a qual as pessoas provavelmente estão menos conscientes é a dos fertilizantes e das vacas. E isso é um desafio. Será mesmo um desafio? Vamos saber por que a pecuária não é a vilã do clima e por que é ou não um desafio com Alexandre Bernit. Ele é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Alexandre, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, Kelly, é um prazer participar. Obrigada. Primeiramente, porque Bill Gates defende a carne vegetal em vez da pecuária, na sua opinião? Ele está certo em fazer isso, em de alguma forma vilanizar as emissões da pecuária? Eu, como cientista, acredito muito no desenvolvimento, da ciência, da tecnologia. Então, eu acredito que as carnes sintéticas de laboratório, seja de origem animal ou de origem vegetal, elas vão melhorar muito tecnicamente. E elas vão contribuir, sim, para o portfólio de alimentos que o ser humano pode usar. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de produzir a carne natural e o leite natural. Eu acredito muito na coexistência e defendo muito a força da pecuária produzida em ambiente tropical, que é completamente diferente da pecuária de clima temperado. Ele fala que a pecuária e os fertilizantes, por exemplo, são um desafio. E essa afirmação está associada na linha da tese do Bill Gates às emissões de gases desses setores. Como você avalia isso, Alexandre? Eu concordo. É um baita desafio, um desafio muito grande que a ciência e a tecnologia do Brasil vem trabalhando há muitos anos. A história da ciência, na verdade, mundial, de estudo de emissões de gás de efeito estufa tem 70 anos, é antiga essa ciência. Mas o foco antes era na perda de energia, quer dizer, o animal ruminante, o boi, a vaca, quando ele arrota e ele emite o gás metano, esse gás a gente queima no carro como gás natural veicular. Então ele tem muita energia. Os estudos eram desenvolvidos para segurar essa energia para o animal produzir mais carne e mais leite. Depois, no começo dos anos 1900, até os anos 2000, o interesse se voltou para as questões climáticas, porque o metano, além de ter muita energia, também é um potente gás do efeito estufa. Então, os estudos vêm sendo desenvolvidos para termos tecnologias que reduzam essa emissão e, consequentemente, a perda de energia e o impacto nas mudanças climáticas. Interessante. Essa não é a primeira vez que o bilionário Bill Gates fala sobre as emissões de gases da pecuária. Em 2018, a gente vai colocar na tela para a nossa audiência ver, inclusive para você, Alexandre. Em 2018, ele postou, ainda no Twitter, que, abre aspas, se todo o gado do mundo se unisse para fundar o seu próprio país, seria o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa. E mostrava um gráfico com as emissões da pecuária no mundo que ficava atrás apenas dos Estados Unidos e China, né? A minha pergunta para você é: tá certo o foco dessa discussão em olhar as emissões da pecuária e desconsiderar outros setores mais poluentes? Como é que você olha esse tema de uma maneira geral? Eu olho sobre a ótica da pecuária. E se a gente prestar atenção naquela caixinha amarela ali, tinha o número 5, parece, 5% das emissões. Essa é a grande maioria? Talvez não, né? Realmente o foco deve ser na queima de combustíveis fósseis e no CO2, no gás carbônico, que é o principal gás emitido no mundo. 70% das nossas emissões ou do impacto no aquecimento global vem do gás carbônico. Mas a agricultura também tem a sua contribuição, mesmo que seja 5%. Então, vamos trabalhar para melhorar a nossa eficiência de produção, diminuir desperdícios, adotar as boas tecnologias para que a gente produza mais em menos área, usando menos insumos, usando menos fertilizantes, menos água, e sermos eficientes. Quando a gente tem o objetivo da eficiência na produção, certamente a gente atinge também a sustentabilidade.
Interessante o que você chama a nossa atenção e eu gostaria de frisar isso para responder a pergunta que está na televisão aqui. Por que a pecuária não é a vilã do clima? Você fez uma comparação da pecuária com outros setores e nesse ranking a pecuária não é uma vilã. Não, de forma alguma. E não é vilã também porque ela está produzindo um alimento nobre num cenário de crescimento populacional, de demanda por alimentos, né, de origem tanto animal quanto vegetal, e uma insegurança alimentar global também. Infelizmente, ainda temos isso. Temos no Brasil também insegurança alimentar. Então, a produção de alimentos, ela contribui, né, com a segurança alimentar e tem esse efeito colateral de ter parte das suas emissões associadas ao aquecimento global. Então, se a gente adota tecnologias para produzir de uma forma mais eficiente, a gente continua produzindo alimento e contribuindo com a segurança alimentar, mas deixamos uma menor contribuição para as emissões. Acho que esse é o desafio, produzir cada vez melhor. Muito importante. O que são esses sistemas integrados? O que são essas novas formas de produzir que reduzem as emissões? Elas já estão em uso na pecuária brasileira? Dá exemplos para que todos nós brasileiros consumidores saibamos mais sobre o produto que chega à nossa mesa. O processo de produção de metano, de gases no animal, ele é um processo natural. A gente não tem como impedir que isso aconteça, porque é um processo que evoluiu por milhões de anos com os ruminantes na África. É um exemplo simples, mas se a gente pensar que quando o animal está pastejando, ele está com a cabeça baixa, enfiado no capim, ele está vulnerável aos predadores. Então o boi evoluiu para comer rápido, encher a pança e deitar para ruminar com a cabeça erguida, observando os predadores. Isso foi uma solução de evolução. E nesse processo, ele produz metano. Então, é um processo natural dos bovinos. E a ciência tem desenvolvido estratégias nutricionais para intervir nesse processo de fermentação. Então, a gente pode usar aditivos, a gente pode usar grãos na dieta, por exemplo, toda vez que você usa milho, soja, uma dieta mais balanceada, você altera o tipo de fermentação dentro do rumen e melhora a digestão, reduzindo o metano. Então, essa é uma forma de entender o problema que é buscando soluções para a produção do gás. Uma outra forma de pensar foi o que você citou, dos sistemas integrados de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Esses sistemas atacam muito fortemente o lado da remoção, da compensação desses gases. Quer dizer, eu emito metano, sim, carbono na forma de metano, mas eu também removo o carbono na forma de matéria orgânica no solo, na forma de troncos de árvores que eu vou usar para a construção civil. Então, esse carbono está sendo emitido, mas está sendo removido. Isso é o que a gente chama de balanço de carbono, o tanto que é emitido e o tanto que é removido. Os sistemas integrados, eles têm um potencial único de compensar muito das emissões. E essa é uma competência dos sistemas de produção tropicais. Dificilmente no ambiente temperado você vai ter tanto crescimento de árvore ou tanto crescimento de pasto, tanto sequestro de carbono em solo. Então, essa é a grande característica de vantagem da grande agricultura tropical, a potencial de remover carbono e compensar as emissões. A gente, inclusive, tem imagens, vou pedir para a produção colocar de novo, e são imagens que mostram os boizinhos ali ao lado das árvores, e é justamente um exemplo, uma alusão a isso que o Alexandre está falando. A gente tem aí, né, Alexandre, olha só, a imagem do boi integrado com a floresta e o balanço, então, sendo positivo para que o consumidor fique muito tranquilo em relação à carne que ele consome. Agora, isso não é o modelo padrão do Brasil. Isso é parte do modelo, certo, Alexandre? Sim, certo. Ele é uma das soluções dentro de um grande conjunto de soluções que o Brasil tem. A Embrapa e outras instituições de pesquisa, as universidades do país, estão estudando pecuária há muitos anos. Então, a gente já tem um conjunto grande de tecnologias. Se a gente pensar pastejo, tecnologias de pastejo, você tem diferentes sugestões, recomendações de pastejo, de estratégias de manejo de pasto para a região norte, nordeste, para o ambiente de cerrado, ambiente de Amazônia, de Mata Atlântica. E você adotando essas tecnologias, por exemplo, do bom manejo de pasto, você melhora a qualidade daquele pasto. Quando você melhora a qualidade do pasto, aquele tempo que o animal fica ruminando e produzindo metano é menor, produz menos metano. Como o pasto, olha que imagem linda, o pasto bom, de alta qualidade, permite que o animal ganhe mais peso,
mais rápido, que ele não precise terminar o ciclo de produção dele com 4 anos, a gente consegue terminar com 3 anos. Veja, 1 ano a menos de emissão, só porque eu ofereci um pasto de melhor qualidade e mais oferta, né, de alimento para o animal. E ainda tem a remoção de carbono no solo das pastagens. Então, são coisas que estão todas juntas contribuindo para esse balanço positivo. Que bacana, eu fico muito feliz da gente poder dar espaço à ciência do Brasil para a gente desmistificar essa vilanização da pecuária e trazer dados que comprovam o avanço da pesquisa, da ciência, da tecnologia em prol de uma carne de qualidade e a carne da pecuária tropical. Muito bom, Alexandre, obrigada por estar conosco, ajudando a gente a compreender mais sobre os sistemas de produção. Volte sempre, Alexandre Bernit, que é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Obrigado, contem sempre com a Embrapa. Obrigada. Até a próxima.